Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Bom, hoje eu quero trazer para vocês um exercício, na verdade, né, de como nós podemos estar lendo a Bíblia, né? Como deve ser a Bíblia, a leitura da Bíblia, tá? Então a gente viu algumas regras, né? Regras de interpretação, observação, entendendo a cultura. A gente vai ver aqui hoje também a importância de uma informação a respeito da cultura, uma informação a respeito da geografia, como isso vai favorecer que a gente entenda o texto bíblico, né? Mas aqui só um exercício, olha como nós devemos lidar com a Bíblia, né? As leituras, ou a leitura. Eu peguei um texto aqui de Gálatas, capítulo 1, verso 8, tá? Opa, esqueci da canetinha aqui, deixa eu pegar rapidinho para estar ali apontando para vocês. O que acontece? Quando a gente vai ler um texto bíblico, né? O que é um texto? 1, 2, 3, 4, 10 versículos. É o texto, é o que a gente se propõe a ler, né? Qual é o contexto desse texto? É o que vem antes e depois. Por exemplo, eu estou lendo, nós vamos ler o capítulo 1, verso 8. Esse é o texto. Qual é o contexto? O que vem antes? Verso 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O que vem depois? 9, 10, 11, 12 e tal. Então o contexto é o que vem antes e depois, o texto é o que a gente está lendo. É o recorte que a gente faz, tá? O bom da aula ao vivo é que o pessoal ali está animado e sai da gravação, né? Então vamos lá, mano. Então, só para a gente entender, essas regras todas precisam ser aplicadas em todas as situações. Em todas as leituras. Não é, não, então André, eu uso isso nessa ocasião, naquela, não, em tudo a gente vai usar as mesmas regras, tá? As regras básicas, né? Então, primeira coisa, qual livro nós estamos lendo? Vocês lembram que havia perguntas a serem feitas antes de a gente chegar a essa conclusão, daqueles primeiros slides? Onde, quando, por quê, né? Onde, quem escreveu, quem, né? Quem escreveu, onde escreveu, né? Quando escreveu, contexto cultural. Então todas essas perguntas devem ser feitas. Então olha só, aqui nós vamos fazer algumas perguntas antes de a gente chegar a qualquer conclusão. Tá? Então a gente não vai ter, né? Nem estou falando que vocês tinham, eu não sei, eu estou aqui hipoteticamente falando, pegar a Bíblia, ler e falar, isso aqui, é o que Deus está falando comigo, é o que Deus está me ensinando no meu coração. Calma, se a gente lidar com a Bíblia assim, é muito arriscado. Porque a gente pode fazer aquele exercício de exegese. Vocês lembram desse termo? Exegese, pegar da cabeça, né, e impor no texto. E o que a gente tem que fazer? Ao contrário, exegese, extrair. Então, para a gente extrair da Bíblia, aí a gente precisa ter todo esse processo, tá? Então, primeira pergunta: qual livro nós estamos lendo? Gálatas. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. Quando escreveu? Aí tem a data dele, né? Qual contexto cultural escreveu? As cidades da Galácia, né, ficavam em tal região, a cultura era essa e tal, né, o contexto deles. Por que Paulo escreveu essa carta aos irmãos na Galácia? A Galácia não era uma igreja, era um conjunto de igrejas. As igrejas da Galácia, é só a gente ler o capítulo 1, verso 1. Então, olha só, está escrito lá. Eu não estou nem trazendo informações extra-bíblicas que a gente chama, né, que são essas fontes da cultura, geografia, história. Fica à vontade. Tá? Então, só para a gente entender, amadas, tá? As perguntas que devem ser feitas. E elas devem ser respondidas, lógico, né? A gente vai fazer pergunta e deixar no ar. Então, assim, por que Paulo escreveu essa carta a esse conjunto de igrejas? Porque lá havia alguns líderes judeus que estavam dizendo para esses irmãos que tinham aceitado o Evangelho de Jesus Cristo por meio de Paulo, eles estavam voltando à prática do judaísmo, querendo guardar dias, as leis em si, né? Todo aquilo que a cerimônia judaica. E aí Paulo vai advertir eles logo no capítulo 1. Olha, ainda que
nós mesmos, um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou pregue outro evangelho. Então Paulo está falando, estão pregando para vocês outro evangelho. Ainda que eu mesmo fizesse isso, ou um anjo fizesse isso, vocês deveriam considerar isso uma maldição, malditos, rejeitar isso. Então Paulo está combatendo, na verdade, uma heresia que está sendo pregada a essas igrejas por alguns líderes judaicos. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está entendendo qual é o cenário. Qual é o cenário? Isso, me ajudou, né? Aqui vai ser um toxicólogo só. Então, amados, observem. A gente está aqui buscando o cenário histórico que a gente está falando. O porquê que essa carta está sendo escrita por Paulo para esse motivo. Então, quando a gente vai colhendo essas informações, a gente vai entendendo melhor todo o texto, toda a carta. Então, o ideal estou lendo uma carta de Paulo aos Gálatas, procurar saber essas informações. Estou lendo uma carta de Paulo aos Efésios, procurar saber essas mesmas informações. Estou lendo uma carta de Tiago, procurar também as mesmas informações. Então, como eu disse, essas regras elas vão se aplicar a todos os livros da Bíblia. Não é só o Novo Testamento e nem as cartas. A gente vai ver também que o Evangelho, a gente tem lá uma postura um pouco diferente. O livro de Apocalipse também, porque tem linguagem, são estilos literários diferentes. Então, as cartas, elas são abordadas de uma forma, os Evangelhos de outra, o livro de Apocalipse de outra, os livros históricos do Antigo Testamento de outra forma, os livros poéticos de outra forma. Mas as regras, em geral, é a mesma. Você só precisa entender essas peculiaridades em cada linguagem, cada gênero literário, cada livro. Antigo Testamento, isso eu tenho enfatizado bastante, tá? Eu gostaria que vocês tivessem isso muito claro. Antigo Testamento, quando nós lemos o Antigo Testamento, as regras básicas são as mesmas. Observa, interpreta e aplica. Só que a aplicação do Antigo Testamento, ela precisa sempre verter para o Novo Testamento. Porque senão a gente cai no risco de tentar aplicar princípios, mandamentos comportamentais do Antigo Testamento que muitas vezes não se aplica aos cristãos. Não sei se eu falei para vocês, mas tem pregação que é bíblica, mas não é cristã. Falei para vocês? Não parece um negócio meio confuso? Calma aí, como pode ser bíblica e não cristã? É bíblica porque foi exposta lá a passagem da Bíblia, Antigo Testamento e tudo mais. Mas ela não foi direcionada, não foi feito um link com o cristão, com o discípulo de Cristo, com o próprio Cristo. Né? Porque o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é uma revelação mais abrangente do que o Novo. Desculpa, porque o Antigo. O Antigo, a gente chama de revelação gradual. Tá? A Bíblia é uma revelação gradual. Então, o Antigo Testamento é Deus ensinando um povo com as suas limitações. Vem Jesus e ressignifica aquilo. Não é que Jesus vai abolir a lei. Ele cumpre a lei nele, ele diz isso, né? Ele cumpre a lei nele, ele falou, não vim abolir a lei, abrogar a lei. Né? Ele ressignifica a lei nele. Então, tem muitas coisas no Antigo Testamento que não cabem mais como prática, como comportamento no Novo Testamento. É por isso que a gente vê muitas vezes crentes errando muito quando pegam, tentam extrair lições do Antigo Testamento, mas sem fazer esse link. Né? Então toda vez, não tem problema, a palavra de Deus continua sendo palavra de Deus no Antigo Testamento, só que a gente precisa ter esse cuidado, esse entendimento, que nós não pertencemos à antiga aliança. Então, guarda dias, ainda tem prática tal, e não, calma, não precisa ter cuidado. O que Jesus ensinou? O que os apóstolos ensinaram, né? Aí a gente precisa entender que ali é mais adequado para nós, discípulos de Cristo. Nós não somos judeus. Nem os judeus, eu acho que eu também falei isso para vocês, nem os judeus têm algumas práticas que tinham no Antigo Testamento. Nem os judeus, por exemplo, eles não sacrificam, não tem mais a prática de sacrificar animais. Os judeus hoje não tem mais. Eles seguem o judaísmo, são judeus, observam o Antigo Testamento, mas, por exemplo, não sacrificam mais animais. Não tem mais a prática da execução de apedrejamento. Tem mais, os judeus. Então, se os judeus que seguem o Antigo Testamento, eles entenderem que algumas coisas nem cabem mais no comportamento, e a gente evoluiu com a humanidade, né? Imagina nós, amados.
que não somos judeus. E a gente quer abraçar os parâmetros do judaísmo, é uma coisa muito estranha. A gente está vivendo de uns tempos para cá, agora não me recordo para ser preciso, tá? Mas aí vou chutar mais ou menos, talvez uns 10 anos para cá, a gente está enfrentando na igreja brasileira a judaização das igrejas protestantes. O que eu quero dizer é que elementos e conceitos do judaísmo estão sendo colocados em igrejas evangélicas. Então a gente vê um absurdo de um pastor, entre aspas, ele parece um judeu, né? Indumentária, na aparência, né? Elementos judaicos têm sido muitas vezes assumidos em cultos cristãos, em liturgia. Então você vê lá uma arca da aliança, uma estrela de Davi, ungir objetos. Isso é do judaísmo, cara. Isso não é prática do Novo Testamento. Então olha só para a gente entender, né? Está animado lá o recreio, né? Está atrapalhando você aí, não? Eu tenho dificuldade de falar. Será que dá? Que eu não posso perguntar aqui, porque eu estou todo conectado. Mas se puder, mano, por favor, para amenizar, né, os ruídos, né? Então, amados, só para a gente entender tudo isso, tá? Ó, tudo isso aqui que eu estou falando é um cenário cultural, é um cenário histórico. Quando a gente tem essas informações, isso nos facilita para quando a gente lê o texto, já ter elementos para a gente opar, né? Calma aí, então aqui a gente tem informações. Não é qualquer informação, é a informação adequada. Então também a gente tem um monte de informação, um monte de coisa que é falada que não tem base histórica, não tem base cultural. Por exemplo, eu estava ouvindo o Luiz Saião, para mim, um dos grandes, um dos principais ensinadores que nós temos no Brasil. E aí nós ouvimos, quando a gente vai estudar a Bíblia, ensinadores. Não são pregadores e evangelistas, respeitando cada um dos seus dons. Evangelista é evangelista, ele não é mestre, não é ensinador. Então, se nós estamos nos propondo a aprender, não são como ensinadores, são como mestres, aqueles que têm o dom de mestre, aqueles que dedicam a sua vida a isso. Tá? Nem todo pastor, infelizmente, é mestre, nem todo pregador é mestre, né? São evangelistas, são pregadores. Infelizmente, a gente tem uma formação que deixa muito a desejar nos pregadores do Evangelho das nossas igrejas, via de regra. Não se preparam como deveriam biblicamente, não dominam de fato as doutrinas bíblicas. E lógico, eu não estou generalizando, estou falando de uma grande parcela que nós temos, inclusive muitos na mídia, né? Então, às vezes, a pessoa fala, mas eu ouvi fulano dizendo isso. Então, preocupante. Não é que eles falam tudo errado, mas você quer de fato aprender mesmo lá, a doutrina, o texto, a passagem e tal, vai ouvir os mestres. Aí tem um bocado que eu posso indicar para vocês, vou fazer isso lá no grupo, tá? De vez em quando eu faço isso no grupo para relembrar algumas referências. Enfim, mas vamos voltar aqui. Então, Paulo escreve a carta aos Gálatas, escreve nesse contexto para combater as heresias, porque os irmãos lá estavam recebendo ensino que é chamado de legalismo, ou seja, viver pela lei. E Paulo está falando isso, quando a gente lê, né? Paulo dizendo, seus insensatos Gálatas, quem fascinou vocês? Vocês caíram da graça, começaram bem, e agora vocês querem começar pelo Espírito e querem acabar pela carne, voltando ainda a esses rudimentos fracos, como guardar dias, meses, anos, né? Lua nova, enfim, essas questões judaicas. Então ele vai repreendendo, advertindo, tá? E aí aqui, logo no capítulo 1, a gente pega um versículo, um texto, né? Estou pegando um versículo, mas percebe como eu já tenho entendimento de toda a carta, de todo o tema que a carta traz, de tudo o porquê. Então, eu tenho uma condição, muito familiar, André. Todo mundo que tem, né, essa... calma aí, senão eu estou com medo de voar aqui. Pronto. Aqui é uma turbina do avião, né? Decolar assim. Todo mundo que tem esse hábito de estudar a carta, aí ele consegue, vou pegar um texto-chave, vou pegar um aqui que eu consigo estudar ele, né, especificamente, mas no entendimento de um todo. E aliás, eu estudo a carta também toda no entendimento de toda a Bíblia. Vocês percebam como é importante nós conhecermos todo o conjunto de 66 livros que a Bíblia é constituída, todo o Antigo Testamento, sua proposta, o Novo Testamento, as doutrinas, conhecer as doutrinas da Bíblia, né? A doutrina da expiação, da ressurreição, da dupla natureza de Cristo, a doutrina da Trindade, enfim. Olha como o negócio não é assim,
né? Ah, não, só ler a Bíblia e Deus me disse o coração. Não é assim, não. A gente precisa entender que é um complexo muito grande que tem de ensinos, harmonioso, não se contradiz. A gente vai ver sobre algumas aparentes contradições. Por que a gente às vezes lê a Bíblia e fica meio confuso? E parece que até uma coisa contradiz a outra. Nossa, Paulo fala que as obras não salvam. Aí vem Tiago dizendo, olha, a fé não salva, são as obras. Então eles estão se contradizendo? Há uma contradição entre eles? Não. Precisamos entender o porquê um falou isso e porquê o outro falou aquilo. Mas a Bíblia é harmônica, nos falta informação, né? E tem outro negócio interessante, Marcos Sérgio Cortella, eu gosto muito de ouvi-lo. Ele, embora não seja um teólogo cristão protestante, né? Ele é católico e tal, mas fala um bocado de coisa boa. E ele diz assim, quem acha que está tudo tranquilo, tudo resolvido, é porque está mal informado. Não, isso aqui é muito fácil, isso aqui é assim, não, você não entende um todo. Então talvez quando a gente vai entendendo, fala, nossa, olha, tem muito mais coisa assim refletida, não é tão simples como eu pensei, né? Então é claro que a gente primeiro reflete, traz o complexo, mas no intuito de quê? Simplificar e chegar a uma conclusão, né, esclarecida. Esse é o intuito da aula, da pregação, do ensino e tal. Mas bora lá. Dada todas essas informações, eu vou pegar um texto aqui, ó. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, fiz a leitura, o que é isso? Observação do texto, né? Vamos lá interpretar o texto, tá? Mas ainda que nós quem? Paulo estava se referindo, como a gente já sabe que é Paulo que escreveu, então é Paulo que está falando. Nós, ou é Paulo mais alguém, né? Então, ou ele, Paulo, ou qualquer outro apóstolo. Então, ele é um apóstolo, está falando eu, Paulo, ou qualquer outro apóstolo. Nós, quem são esses nós? Paulo, na autoridade apostólica, ou qualquer outra autoridade apostólica. Qualquer um. Então, olha o que Paulo está dizendo aqui. A autoridade não está em nós. A autoridade está na revelação de Deus, na palavra de Deus. É por isso que ele diz, nós não somos a fonte da revelação. Né? Ah, como que eu posso afirmar isso? É que Paulo está pensando nisso. Você está adivinhando a mente de Paulo? Não, porque eu sei que ele escreveu em outras cartas, em outros lugares, e eu sei que a Bíblia diz a respeito disso. Então, está vendo quando eu tenho um conhecimento macro, eu consigo estar tendo um conhecimento e esclarecimento micro? A importância, cara? E às vezes a pessoa quer interpretar ali e tal, mas calma aí, está contradizendo alguma coisa lá do outro ponto da Bíblia, né? Então a gente precisa ter essa clareza aí. Então, nós, ou mesmo um anjo, ele está se referindo a um anjo de Deus? Não. É impossível que Paulo esteja se referindo a um anjo de Deus. Ah, André, por que você está afirmando que Paulo também não poderia estar falando sobre o anjo de Deus? Justamente por isso que eu falei agora. Porque ele diz em outros lugares, né? E porque a natureza dos anjos jamais permitiria isso os anjos de Deus. Mas nós sabemos que Satanás e os demônios eram anjos, quando a gente estuda a genealogia, né? A gente sabe que é possível, Paulo diz em 2 aos Coríntios, capítulo número 11, que é possível que Satanás se transfigure em um anjo de luz, um anjo de Deus. E se Satanás consegue fazer isso, muito mais os seus ministros, olha só, podem parecer ministros de justiça. Paulo está se referindo a obreiros falsos, pregadores falsos, né? Então ele vai falando isso em Filipenses capítulo 3, no próprio 2 Coríntios capítulo 11, e em outros livros, em outras passagens, como outros autores, como Pedro também fala a mesma coisa. Então perceba, eu estou concluindo baseado num todo, não é no meu achismo, né? Não é uma fonte isolada, eu estou aqui construindo o entendimento de um todo. Então Paulo está se referindo a que inclusive Satanás pode levantar falsos ensinadores. Tem um livro bem interessante do pastor, oh meu Deus, agora esqueci o nome dele, deu um branco, Edson Queiroz, já falecido, né? Conheci pessoalmente, uma pessoa fantástica, lá de São Paulo, cidade de Santo André, Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Santo André. Ele tem um livro que é Ética, Transparência no Ministério, é que eu uso para dar ética, né? Transparência no Ministério. E ele tem uma fala, uma colocação muito interessante e provocativa, que diz assim:
Satanás também se chama pastores para o seu ministério. Ele vai justificar o porquê ele fala isso, né? Ele vai dizer, olha, se tal pastor, entre aspas, ele é contra isso, ele é contra aquilo, ele é contra aquilo lá. Não é possível que o Espírito Santo está levantando esse homem. Ele fala, só pode ser o diabo. Né? Então, de fato, mas isso não é uma coisa assim. A gente vê o João falando, ó, há muitos anticristos entre nós. Muitos que saíram de nós, mas não são de nós. Há muitos falsos pregadores, falsos ensinadores. Né? Paulo vai advertindo, como disse João, Pedro, enfim. Então, o que o Paulo está dizendo aqui, que esse um anjo não se refere a nenhum anjo de Deus, mas Satanás é um anjo, e arrastou Deus até essa parte, né, dos anjos do céu. Então ele está se referindo a Satanás mesmo, ou demônio. Então assim, ainda que ele mesmo, ou algum demônio, ou algum pretenso ensinador, fale de outra coisa, além do que ele já ouviu de Paulo a respeito do Evangelho, então isso não deve ser aceito. E anjo não prega o Evangelho, não prega a palavra. Aí, amados, a gente vai entender, opa, calma aí, cautela. Quando alguma suposta visão, alguém que disse Deus, né, enviou um anjo, cuidado. A gente começa a estudar a palavra e alguns irmãos falam assim, nossa, André, mas não tem nada, incrédulo e tal, não acredita em visão, não acredita em profecia, não acredita em sonho. Não, acreditamos em tudo isso porque a Bíblia diz, mas cautela. Né? A própria Bíblia diz, cuidado, não creiam em todo espírito. Prove se os espíritos são de Deus. Aos anjos não foi dada a lição de pegar o Evangelho. Exato, mas que é uma realidade que a Bíblia ensina, que Deus usa anjos para serem mensageiros de alguma forma, sim. Mas calma, cautela. Olha o que Paulo está advertindo. Cuidado para que essa suposta mensagem, por meio de anjo, por meio de uma visão, por meio de um sonho, cuidado. Se isso que está sendo transmitido não contradiz o que a Bíblia já ensina. Porque toda a revelação de Deus, ela está na Bíblia. Deus não tem outra revelação além da Bíblia, amados. Não tem. Inclusive, eu queria chamar a atenção, porque eu ouço bastante, né, alguns irmãos falando isso de púlpito. Deus me revelou uma palavra, ou tem uma palavra de Deus aqui que foi revelada. Não, amado. Essa expressão não cabe mais para nós. O que nós falamos é o seguinte: o Espírito Santo pode estar trazendo uma iluminação para mim a respeito da sua revelação. Porque a revelação acabou nos apóstolos. Eu não tenho mais revelação, no sentido termo correto, bíblico. Nós não temos mais revelação a respeito da vontade de Deus. Toda a revelação a respeito da vontade de Deus está escrita na Bíblia. Só os apóstolos foram inspirados para trazer mensagens reveladas de Deus. Só os apóstolos, acabou neles. O cânon, né, a inspiração, ela morreu com João, por assim dizer, que foi o último apóstolo. Então o que nós fazemos? O que o Espírito Santo traz para nós? O entendimento, a iluminação, a compreensão da revelação. Então eu não posso declarar mais que Deus está me revelando algo a respeito da sua vontade. Não, pode estar me trazendo a iluminação, a clareza, a compreensão. Mas o termo revelação não cabe mais, né? Enfim, então o que acontece? A gente percebe aqui que um anjo vindo dos céus prega evangelho que vá além. Quando opiniões humanas recebem mais valor do que o que Deus disse. Então Paulo, ele é bem categórico. É a palavra de Deus que norteia a nossa vida. A gente precisa ter muito cuidado com opiniões pessoais. E uma coisa que para mim não faz sentido, que muitos falam, André, não vou estudar teologia não, porque é aprender de homens. Meu Deus do céu, essa pessoa pensa que aprende de quem? De Deus diretamente? De anjo diretamente? Um dia um rapaz falou isso para mim, não aprendo de homem. Eu falei, mas você é pastoreado, né? Sou, pertenço à igreja e tenho um pastor. Eu falei, então, mas seu pastor é um anjo ou é um homem que está transmitindo? Não faz sentido, né, Márcio? Eu fui chamar porque ele fazer convencer que o professor dele é o Espírito Santo. Então, é complicado isso aí, né? É muito complicado. A gente vai ficar doido. Aí, assim, por outro lado, a gente tem opiniões humanas, que a gente precisa ter muito cuidado. Então, seja eu falando como professor, seja um pastor de vocês
falando, todos nós devemos ser submetidos à peneira bíblica. Ah, André, então você está falando, declarando isso? Tá? Então, me mostra na Bíblia se isso tem mesmo uma base. Aí cabe, o ônus é meu, né? De mostrar biblicamente que aquilo que eu estou falando, de fato, tem uma referência, uma base bíblica. E aí eu preciso explicar aquilo que eu estou afirmando. Então aqui, ó, vá além. Paulo está dizendo, né? Ou seja, opiniões humanas muitas vezes recebem mais valor do que as escrituras sagradas. Então a Bíblia é o nosso parâmetro. É o que ela ensina. Agora, o que acontece muitas vezes? Nós não temos muitas vezes condição de avaliar o que o outro de fato está falando, porque talvez não temos um conhecimento adequado para fazer isso. E quem fala geralmente tem o poder de argumentação. Fala-se bem, convence-se bem, né? Então olha só como nós temos a responsabilidade individual de conhecermos a vontade de Deus. Não é só para pastores, amados. Não é só para pregadores e para meia-luz, não. Todos os discípulos de Cristo precisam conhecer o que Deus está orientando ele. A sua vida depende da revelação de Deus que está na Bíblia. A gente não pode confiar isso a terceiros, né? Ah, mas meu pastor é pago para isso. A igreja paga o salário, é ele que deve me ensinar as coisas de Deus, não? Também, claro, não que não, né? Também, mas não deve ser uma transferência de responsabilidade para essas figuras. Nós temos, tá? Todos nós como discípulos de Cristo, discípulas de Cristo, nós temos essa responsabilidade. Enfim, agora lá, vai ter muito cuidado aqui para que pessoas falem e vá além do que está escrito, né? Ou do que temos pregado, Paulo diz, ó. Então aquele que ensinar a Bíblia de forma alterada, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. É muito perigoso isso, né? Então pregar a Bíblia não é uma coisa assim simples, como eu disse na aula passada, me parece. Na aula passada. Esse falar que a gente ia acrescentar. Isso. Que é o Apocalipse aqui, ó. Deu a referência, Apocalipse 22, 19, é justamente fala sobre isso. Então assim, é uma responsabilidade muito grande. É por isso que eu digo, pregar a palavra, principalmente de forma pública, não é para qualquer pessoa, queridos. Imagina um domingão, 200, 300, 400 mil pessoas ouvindo uma pessoa falando talvez um monte de coisa. Falazeira, é que tinha um pastor amigo meu, bem veterano, ele disse assim, quem fala asneira é asno, né? Mas enfim, vamos lá. Eu tenho raciocínio para falar besteira, né? Ó, eu falo asneira, falo besteira. Mas a questão é, imagina só a responsabilidade dessa pessoa, orientando lá centenas, dezenas, centenas ou milhares de pessoas pela sua exposição. É muito sério isso. Então não é qualquer pessoa. É gente que de fato leva a sério isso. Mas entenda que a pregação não é um ofício qualquer, não é para qualquer um. É para aqueles que foram chamados por Deus. Eu não estou falando de compartilhar o Evangelho assim, né? Tipo, eu sou discípulo de Cristo, todo levando a pessoa a Cristo. Estou falando nessa questão. Aí todos os discípulos de Cristo, eles devem fazer isso. Mas olha também, eles devem também saber como estão compartilhando o Evangelho. Porque outra pessoa pergunta um bocado de coisa e ela precisa responder algumas coisas a contento. Né? Não estou falando para todo mundo ser teólogo, ser pastor e tal, mas principalmente essas figuras, eles devem ser peritos no que fazem. Devem se esforçar diariamente para estar se aperfeiçoando nisso. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, ou é primeiro? É seguinte, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, Paulo diz assim, procura apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. No original, esse maneja bem tem um sentido, entre outros, né, mas um sentido aproximado, é como um cirurgião que faz uma incisão, é um perito. Corta bem, né, maneja bem, corta bem, ele é um perito. Então, ele faz uma cisão perfeita. Então, o pregador, o obreiro, que expõe a palavra, ele deve ser uma pessoa que corte certo, que faça incisão como perito, que ele exponha a palavra de Deus ao mais próximo que ele consiga. Cada um tem suas limitações, mas nós precisamos fazer esse exercício, se somos pregadores, fomos chamados para isso.
se temos essa responsabilidade pública de pregar, né? Então não é para qualquer um, isso é um fato. Então bora lá. Temos pregado, seja anátema. Olha que palavra que não é comum, né? Anátema. Então olha como a gente pega a palavra, a gente vai lendo lá, anátema, jactância, concupiscência, essas palavras, né? Dependendo das versões. Então a gente precisa fazer o quê? Que a gente tem aprendido? Procurar o significado da palavra, o sentido dela. Vai no dicionário bíblico, é simples assim, né? Tem um recurso a mais, aí vai lá. No grego a palavra indica uma pessoa excluída do favor divino e entrega a destruição. Lá no Antigo Testamento tinha tem alguns textos, né, que Deus diz, olha, seja um anátema, o excluído, o amaldiçoado. Mais ou menos, mas o sentido assim, que, como Paulo diz aqui, ele seja amaldiçoado, seja rejeitado. Né? Então, se uma pessoa que prega outro evangelho, que já tem pregado, ele seja rejeitado, não pode ser aceito. A gente precisa ser, como igreja de Deus, um filtro, né? A gente tem algumas falas que são erradas. Uma delas é o seguinte: a gente deve julgar a profecia e não o profeta. Isso não é bíblico. A gente fala isso, não é bíblico. A gente deve julgar a profecia, que é o conteúdo, e quem é que está transmitindo essa profecia. Se é uma pessoa de Deus, a gente não está falando de perfeição. Julgar o profeta. Tem que julgar o profeta e a profecia. Quem está trazendo isso não é a palavra de Deus. Né? Exato. O conteúdo, mas a pessoa também. A palavra também. Exato. Porque quem está trazendo a palavra é uma pessoa também que é de Deus. É uma pessoa, como eu digo, não é uma questão de perfeição. Não, só aquele que for perfeito. Não, é aquele que não for reprovado na sua fé. Então a gente tem a gente vai criando algumas ideias que não sei de onde a gente tira. Pode até ser. Mas, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, só para fazer outro exercício disso. Então perceba que a gente fez aqui. Vamos ver se consigo. Tá, agora acho que vai, né? Só que aqui eu não vou me demorar muito não, tá? Como me demorei bem. Isso aqui só para dar um exemplo mais. E aqui a gente vai mais rapidinho, tá? Mas só para, outro texto de Gálatas, né? 3:24, tá? Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, que lei que Paulo estava se referindo? A lei moral. Os 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20, escritos pelo dedo de Deus, né? Está lá em Êxodo, capítulo 31, verso 18, também essa referência. Capítulo 20 e o 31, 18 vão dar a base para esse textozinho aí, tá? Então, Paulo está se referindo a essa lei. Então, essa lei foi o nosso tutor. O que é o tutor? Depende da versão, Almeida Revista e Corrigida, vai estar aio. A lei foi o nosso aio. Então, se a gente ler essa versão, o que é um aio? Não fica um negócio distante? Então, nesse exercício, depende da versão, busque outra versão, outra linguagem, mais contemporânea, né? Que a gente está sugerindo para vocês, tá? Então, esse aio, né, ou tutor, no grego, a palavra é essa aqui, paidagogos, que significa instrutor ou professor de crianças. É o tutor mesmo, né? Nosso tutor, pedagogo, é a pedagogia. Então, a lei, ela foi o nosso tutor, nossa pedagogia, nosso instrutor, nosso professor. A lei nos serviu para quê, amado? Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, verso 28, esse aqui é o 24, mas o 28 ele diz, se eu não estou errando aqui, tá? Eu vou pegar aqui para confirmar, né? A gente dá a referência errada. É o 3:20, se vocês tiverem a Bíblia digital, né? Que aqui está escuro, não sei se eu vou conseguir ler. Já não enxergo muito claro, mas está escuro. Mas eu acho que é o 3:28. Veja aí se vocês conseguirem. Se eu errar aqui na referência, eu ponho lá depois no grupo, tá? Eu acho que é 3:28 mesmo, ou é 2:28. Vamos ver. 3:28. Ver se eu consigo aqui, tá vendo? Ixi, aqui piorou a situação. Deixa eu ligar a lanterna. Vamos ver agora. É 28, isso. Não. É 20. Bom, se eu não achar, não. Depois eu coloco lá no grupo, tá? Mas eu vou citar o texto. Só a referência que eu não estou achando aqui. Se eu citar e vocês acharem, ótimo, né? Mas o texto é o seguinte, Paulo diz, para que a lei nos serviu? Ela nos serviu como um pedagogo, que é o 24.
Mas em outra passagem aqui, do capítulo 4 ou capítulo 2, Paulo vai dizer em Gálatas mesmo, tá? Que a lei, ela não nos salvou. A lei não podia nos salvar. Tá, então para que é a lei? É para isso. A lei nos mostrou o nosso pecado. Mostrou qual era o nível de transgressão. Em que situação nós estávamos diante de Deus. Aí ele vai usar uma palavra bem interessante, que quem salva é o Evangelho, é as boas novas, as sãs palavras. Então a lei, no Antigo Testamento, serviu como um termômetro, só para mostrar o grau da fé dele. Mas não cura, né? Termômetro não cura a fé, só mostra qual é a gravidade. Ó, 37, 38, 39, 40, vai convulsionar, vai morrer. Então é só a gravidade do pecado, né? Então a lei mostrava, e Paulo vai dizer em Romanos 7, por exemplo, que se a lei não falasse para ele, não cobice, não mate, não faça isso, ele nem saberia. Ele vai falar de uma lei, tanto essa lei de Deus, mas uma lei interna também. Mas enfim, só para a gente entender, né? Então a lei, ela não salvou, tá? Ela teve a função de nos levar até Cristo. Olha só, para que fôssemos justificados. Essa palavra justificado, a doutrina da justificação, ela é central no Evangelho. A gente vive em um país que tem pelo menos 3 raízes religiosas. Animista, que são os ameríndios, os índios. A gente tem o catolicismo romano e a gente tem o espiritismo. No nosso país, essas 3 religiões, elas são muito fortes na formação das pessoas. Todas elas vão trabalhar no sentido de obras, ou principalmente o catolicismo e o espiritismo. Grande parte dos irmãos que estão hoje no contexto de igreja evangélica vieram, vou tirar os índios são bem difíceis, né? Qualquer região aqui tem, né? Algumas tribos, mas a maioria vem do catolicismo ou do espiritismo de alguma forma. E aí muitas vezes... É porque o catolicismo, por exemplo, na Bahia e o espiritismo se fundem, né? Não, e muitos espíritas são espíritas e falam que são católicos. E vice-versa. É porque isso é muito misturado. No Brasil, né, na Europa não é assim. Na Europa o catolicismo é bem diferente. O catolicismo na Europa é uma coisa totalmente diferente do que tem no Brasil. O espiritismo, é que eles não gostam de ser chamado de espiritismo, né? Mas o espírita kardecista, por exemplo, na África, aliás, na África nem é o espiritismo kardecista, né? A gente chama de espiritismo baixo. É um termo, não é para dizer que é inferior nada, porque vai lidar com Umbanda, Quimbanda, Candomblé, algumas questões do espiritismo. Na África é totalmente diferente do Brasil. No Brasil é uma coisa peculiar. O Brasil chegou aqui um negócio de configuração, né? Mas enfim, vamos pegar aí que um veio de um ou de outro, das duas juntas. Então a confusão é maior ainda. Então vem para a igreja com uma formação religiosa que ela não é transformada automaticamente quando a pessoa aceita Jesus. Não é necessário discipulado, corrigir algumas coisas. Aí os cristãos evangélicos, protestantes, muitas vezes eles carregam, né, toda essa bagagem religiosa e trazem isso para a igreja. E projetam isso em Deus e no Evangelho. Então a gente tem hoje, por exemplo, uma igreja evangélica em grande parcela que eles ensinam as obras da lei, o legalismo, o mérito, né? Quem ora mais, quem faz mais, esse esforço humano, não entendendo o conceito de graça, de justificação, que é o que eu estou destacando aqui. Então, o que é a doutrina da justificação? Então, olha só, se a gente não tiver o entendimento do que a Bíblia ensina sobre isso, esse termo, o que ele significa, amados, a gente vai ter dificuldade, às vezes, de entender outras partes da Bíblia, tá? Então, a lei, ela foi o nosso tutor, nos conduziu a Cristo. Para quê? A finalidade? Para que a gente fosse justificado. Então ninguém será justificado diante dele por obras da lei. O próprio Paulo fala isso em Romanos 13:20. A justificação é recebida pela fé, provida pela graça, confirmada pela obediência da fé. Romanos 13:31, Paulo também fala algo nessa direção. O que eu estou fazendo aqui? Um texto. Eu estou pegando textos relacionados, né? Perceberam aqui, para a gente entender um texto da Bíblia, já foi um, foram dois, cadê? Foram três,
foram 4, 5, né? Aí vem 6. Isso aqui podia ter uma infinidade, porque a gente precisa buscar em outras partes da Bíblia para a gente chegar ao entendimento desse texto. Não pode haver contradição no outro. A gente precisa pegar outro para construir, né, amado? Então não se interpreta, não se fundamenta a doutrina, não chega a uma conclusão por causa de um versículozinho, não. Ou 2 ou 3 lá. Vocês percebam como é o exercício que a gente tem que fazer em relação à Bíblia? Nossa, que trabalho doido é esse? Então, o que não é trabalhoso e tem importância na Bíblia? Desconheço. Não é verdade, não? Então, assim, como a gente é um povo, uma geração que procura as facilidades, a lei do menor esforço, né? A gente acha que se fizer uma oração, Deus vai trazer a revelação para tudo certo. Então, eu tenho muito medo de pregadores que começam assim, mensagem. Né? Fui orar e Deus me deu toda a palavra aqui. Poxa, então você não orou, não refletiu, não ouviu ninguém, não leu nada? O Espírito Santo assim veio, trouxe essa facilidade para você. Poxa, se eu soubesse que era fácil assim, eu não ficava me matando aí 2 décadas, lendo, buscando, ouvindo outras pessoas, refletindo, em oração, lógico, né, mas claro que a gente faz isso em oração tudo. Mas assim, percebam como isso dá um ar de espiritualidade, né? Porque se eu falar para os irmãos assim, sobre o púlpito, irmãos, eu passei 3 horas estudando essa passagem bíblica aqui, orei a Deus, refleti, li livros, ouvi alguns irmãos e tal, e aqui eu queria compartilhar com vocês, não parece muito espiritual. Agora, se eu subir no púlpito e falar assim, irmãos, eu até li uma palavra hoje, de manhã, mas chegou aqui, Deus mudou tudo, eu tenho uma mensagem para vocês de Deus. Aí o povo disse, eita, agora é de Deus. Né? Agora sim, porque olha o ar de espiritualidade. É Deus purinho, né? Olha que engana, né? Quer dizer, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, uma responsabilidade que Deus nos entregou como parcela humana, isso me parece não ser espiritual. Eu fico observando que tudo que a gente tenta organizar parece não ser espiritual. E tudo que é desorganizado, no sopetão, parece que isso que é bom, isso que é de Deus. Eu fico meio confuso com essas conclusões. Porque a própria Bíblia não me ensina isso. Né? Fazendo tudo com ordem, com decência. Então a gente precisa entender que não é por esse caminho místico, né? Mas nós somos um povo místico. Por essas religiões que nós somos ensinados. Esse povo que lida com a espiritualidade, transferir tudo para os espíritos. Antes eram os maus, agora são os bons, ou bom, né? Agora para o Espírito Santo, né? Então a gente vai transferindo e a gente despreza como Deus escolheu homens nas suas características, inclusive, para estar trazendo a revelação. Como Deus usa hoje homens falhos, inclusive, limitados, inclusive, para também comunicar a sua palavra, mas é a sua palavra, né? Enfim, mas vamos lá. Assim a lei foi nosso condutor, nosso professor, nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, entender a justificação pela fé. Sois salvos pela... É isso? Está escrito? Somos salvos pela... O que vocês estão com medo de falar? Pela fé, né? Será? Será? O que está escrito em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9? Vamos ler? Vocês conseguem ler aí, não? Em algum lugar? Em alguma Bíblia digital? Não? Não consigo ler, então eu vou recitar. Mas depois procure lá para conferir, tá? Mas o professor está falando, o pastor está falando. Mas nós somos sujeitos passivos de erro. Então, eu estou falando, o que a gente deve falar quando a gente ouvir alguém? Aquilo que os irmãos em Bereia, os famosos crentes bereanos, né? Então, Atos, capítulo número... Me esqueci, acho que é 11h30, 10h30, 11h30, estou ruim hoje de referência, né? Acho que é 11h30, não me falem não. Os irmãos de Bereia. Nossa, não é não. Depois todas essas referências que eu estou aqui confuso, eu passo para vocês. Eu vou citar o que está escrito, tá? Só os números aqui que está bem ruim hoje na minha memória. Os crentes em Bereia, Paulo estava pregando e eles conferiram nas escrituras se o que Paulo estava falando de fato tinha base lá. Até o texto vai dizer, eles foram mais novos do que os irmãos lá da cidade de Tessalônica. Quer dizer, os irmãos de Tessalônica ouviram Paulo, não tiveram a prudência de conferir se o que Paulo estava falando tinha base, né, lá no Antigo Testamento e tal, que ele estava falando que Jesus era o cumprimento, aquela coisa toda. E Paulo sempre usava uma referência, olha que coisa interessante.
Então Paulo não falava nada novo em si. Ele falava aquilo que o povo não tinha entendido ainda, que Deus estava revelando desde o Antigo Testamento, que Jesus ia ressignificar, que o cumprimento daquilo de lá era Jesus. Paulo só falou isso. Toda aquela lei, cerimônia, todas aquelas promessas, os profetas falavam de Cristo, Messias, que vocês rejeitaram. É esse que não existe nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos, não ser o nome de Jesus, etc. e tal. Enfim. E aí eles conferem isso. É isso que a gente tem que fazer. Ouvir alguém, pode ser professor, teologia, pode ser pregador, que confere se tem base bíblica antes de chegar a uma conclusão, antes de repassar. O grande problema é esse, né? O povo ouve no domingo e sai na segunda espalhando. Não quer nem saber se aquilo de fato tem. Confia cegamente no pregador. Isso é um risco que a gente corre. Não podemos ser assim. Né? Nós somos responsáveis por aquilo que a gente fala. Mas calma aí, quem falou foi o pastor, ele que é responsável também. E nós também estamos repassando algo que foi correto. Né? Mas enfim, então o Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim: sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Agora, isso aqui foi uma provocação, eu fiz aqui mesmo para uma pegadinha para vocês. Porque olha só como eu consigo até induzir vocês a declarar uma coisa que nem está escrito. Perceberam, mais? Olha só como a gente vai ouvindo, e eu citando Bíblia, e falando de texto bíblico, e citando e tal. Somos salvos pelo quê, amado? Porque eu estou falando aqui pela fé. Por que somos salvos? Pela fé. Opa, calma aí, será? Mas será que também não é? Calma aí, gerou uma confusão agora enorme, André. Você está explicando ou está confundindo a gente? O que eu quero fazer aqui, amados, é o seguinte: fazer com que vocês entendam que a gente precisa, ouvindo alguém, lendo a Bíblia, lendo alguma coisa, refletir, buscar mais informações, textos bíblicos. É isso que eu estou tentando conduzir aqui a aula, para que a gente entenda isso, essa cautela, essa prudência, né? Não é nesse negócio de abrir aqui, ler isso que Deus quer falar comigo, é isso aqui, assunto para a vida, fala para o outro, Deus falou comigo e é assim, o povo todo abraça e vê aquela coisa assim que Deus fala. Eu ia falar que Deus fala, meu Deus, não fala meu Deus, meu eu, né? Meu eu. Deus pode falar assim, meu eu, né? É tudo imprudente, não estão levando a sério, não é assim. É a vida nossa que está em jogo, né? Então vamos lá, tá? Então a gente resumiu aqui, ó. Fé é estar plenamente convicto que Jesus pode cumprir o que prometeu, Romanos 4:21. A justificação é fruto da confiança na justiça de Cristo, não na nossa. Então olha como Paulo, lembra do contexto de Gálatas? O que eles estavam sendo ensinados pelos falsos ensinadores? Salvação pela observância da lei, viver pelo legalismo. E olha como Paulo vai trabalhando tudo isso aqui, ó. Justificação pela fé, não é pelas obras. A lei nos serviu com o propósito de levar a Cristo. Cristo é quem nos justifica. Isso, de fato, é recebido pela fé. Mas quando a gente lê outra carta de Paulo, em Efésios, quando a gente entende a doutrina da graça, a gente sabe que a graça, que é quem salva, o veículo dela é a fé. Foi salvo pela graça, por meio da fé, não pelas obras. Ou então, não é a obra que salva. Não é você, que obra que Paulo está dizendo? Não é a mesma que Tiago está dizendo. Paulo está dizendo que as obras da lei não podem salvar. Que é observando, não é mérito humano, a salvação não vem por esforço humano. Mas o que Tiago está combatendo? Aquelas pessoas que pensam assim, já que a salvação é pela graça, é por Cristo, então eu não preciso fazer nada. Não, olha, a sua salvação, a sua fé deve ser concretizada, demonstrada pelo que você faz, é o fruto. Então vocês percebam como a Bíblia é completa, ela abrange, né, todas essas questões que Paulo diz, não está contradizendo Tiago, porque Tiago tem um público, ele está combatendo um pensamento e Paulo outro. Fala assim, o céu tomar na força. Qual é o sentido desse texto? Por que isso... Não é pela graça, como é que eu tenho que me esforçar? Então, mas será que esse esforço do texto lá do Evangelho, né, que está escrito isso aí, está se referindo a esse esforço por obras para alcançar alguma coisa de Deus?
Será que essa ideia de que eu vou orar, eu vou me esforçar e vou fazer a vontade de Deus e vou fazer com que Deus faça alguma coisa, eu vou ser mais aprovado por Deus, ou Deus vai me olhar de uma forma diferente se eu fizer isso e aquilo? Opa, será que isso não é buscar uma obra, um mérito? Olha como a gente precisa pensar em tudo isso. Aí eu pego um texto fora do contexto, né? O céu é tomado à força, tá? Mas isso é falado dentro de qual contexto? O que vem antes disso? E o que vem depois? O que vai depois dessa fala, dessa tirinha que foi pensada? Percebam como a gente... Mas igual Zaqueu. Zaqueu, ele subiu lá na árvore, chamou a atenção de Jesus. Aí Jesus foi para a casa dele, né? Foi lá almoçar e tal. Aí ele pegou e se arrependeu. E falou que ele ia devolver. Aí Jesus falou que depois desse ato dele, hoje a salvação é da sua casa. Isso é tudo uma interpretação, né? Isso é. Não, isso já é toda uma interpretação. Foram afirmações que foram feitas aí. Vamos lá observar o texto. Nós precisaríamos ir lá no texto, pegar o texto. Primeiro ele arrependeu, corrigiu ali a falha, e depois disso tudo aí, tipo assim, você fez isso agora. Aí Jesus fala, né? Hoje a salvação. Então, tá vendo a narrativa que você está trazendo? São conclusões. Eu entendi. Então, bora lá, vamos na cautela, tá vendo só? Então, assim, será que é assim que a gente deve fazer? Nós não deveríamos ir no texto, ler o texto todo, procurar entender as falas e saber se isso que a gente está concluindo é uma exegese ou é uma exegese? Nossa. Será que Zaqueu ele chamou a atenção de Jesus? Isso está no texto, explícito ou implícito? Percebe? Por que eu cheguei a essa conclusão? Como que eu cheguei a essa conclusão? Será que o texto dá direito a afirmar isso? Então, são esses passos, essa preocupação aqui que eu estou tentando trazer que a gente tenha diante do texto. Por que muitas vezes a gente conclui tudo isso? Porque a gente ouviu, alguém falou, a gente abraçou aquilo, é isso, a gente assumiu isso como verdade e vai reproduzindo. Mas e o texto? Diz isso? Aí a gente precisa ir lá para o texto, compreender o texto. É Evangelho, né? Evangelho, Lucas, capítulo 10. Né? Será que Mateus fala também dessa passagem? Será que Marcos fala disso também? Que a gente vai ver, hoje talvez, pelo que eu estou vendo, andar da carruagem aqui não vai dar, mas na próxima aula eu quero fazer isso. Como que a gente lê os evangelhos? Existe uma passagem do evangelho que em outro há um paralelo? Porque se há, a gente precisa ler lá também, porque às vezes o que um fala aqui, né, o outro completa lá no outro. A gente vai ver isso mais para frente. Bom, mas eu não estou respondendo nada, não estou dizendo que está nada certo nem errado. Mas só para a gente entender, tá vendo o processo? Como ele é trabalhoso, ele é lento, e a gente precisa rever. A gente já sabe um monte de coisa, a gente ouviu um monte de coisa. A gente já tem isso ensinando na questão da salvação, aquela graça. Sim. Então, pela graça somos salvos. Isso. Aí eu estou querendo dizer, nessa situação aí, ele no caso, né, chamou a atenção do Senhor. Primeiro ele ali fez o quê? Ele assumiu o erro, a falha dele. Então é isso que nós devemos fazer, né? Assumir, vou corrigir, vou ali pagar, retribuir de volta o que eu tomei e a mais. Sim. Aí depois desse ato aí, dá a entender o quê? Aí Jesus vai falar com ele assim, então, hoje. Dá a entender, então é conclusão, é uma interpretação exata. Então assim, é o que eu disse, não vamos fazer isso agora, esse exercício, nós deveríamos. Mas vamos lá, primeira coisa, essa afirmação chamou a atenção de Jesus. Está no texto? Não. Por que a gente afirma isso? Só Deus sabe por quê. Isso não está no texto. Não dá a entender isso. Lendo o texto, não tem essa ideia. Então isso já é uma exegese. Isso foi colocado no texto. Não está lá. Percebe? Essa ideia de que ele então fez e depois veio salvação, será que isso não contradiz o conceito de graça? É uma barganha. Será que, então, percebam, acho que a gente tem que refletir sobre todas as conclusões que a gente vai construindo, se isso de fato tem base bíblica. Por que Jesus disse, agora veio salvação sobre esta casa? Será que foi por causa do ato dele? Se salvação vem de Cristo e precede qualquer obra humana? Será que ali não foi uma evidência que Tiago está dizendo que a fé precisa ser manifestada por obras? E ali foi evidenciado um fruto.
Não sei, eu estou fazendo perguntas. Nos está nos corrigir todos os dias. A salvação, ela vem pela graça, por meio da fé, e tem o elemento de arrependimento. É necessário arrependimento? Sim. O que é arrependimento? A gente precisa estudar o que é arrependimento. Né? Vocês percebam, Marcos, que tem um monte de coisa envolvida? Nossa, André, mas cada hora parece que o negócio está ficando mais difícil. É isso aí. Para quem quer levar a sério o Evangelho, a Bíblia, não tem caminhos curtos, não tem facilidade. É isso. Quem quer amadurecer na fé, quem quer de fato conhecer a Deus pela sua palavra, o que Ele deixou para a gente conhecer, é a palavra dele, a gente precisa entender que é todo esse processo. Né? É isso. Desanima, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que dá pra gente ver mais um aqui, acho que não, mas só para passar aqui, ó, esses slides depois, né, eu vou estar disponibilizando para vocês. Mas aqui seria, eu não vou nem entrar nisso aqui não, só falar rapidinho. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus